Segunda coisa que estava no coração desse homem, e que é uma cena que a gente pode perceber da alma desse paralítico, é que, pelo tom do texto, nós entendemos que durante todos esses anos, ele viu pessoas serem curadas. Então ele estava na casa da esperança, na casa da misericórdia, não por uma crença vazia, não por uma ilusão. Havia milagre, ele viu milagre. Mas se de um lado isso renovava a esperança, de outro angustiava a alma. E aquilo que estava dentro dele era: nunca vai ser a minha vez? Não, Senhor. Quando é que vai ser? Por quê? Porque os seus pensamentos voavam à procura de respostas. E aí ele começava a olhar as suas próprias respostas. Ah, Senhor, não chegou a minha vez, porque eu não sou ágil o suficiente. Eu conheço tantas pessoas que estão desanimadas até da fé, porque pensam assim: sabe por que não chegou a minha vez? E aí vão olhando para as respostas da sua alma, como o paralítico desta história. E eu conheço pessoas dizendo assim: ah, não chegou a minha vez porque eu não mereço. Já ouviu falar? Ah, eu não mereço. Querido, se Deus te desse o que você merece, você já estava no inferno. Deus não nos dá o que merecemos. Tudo que Ele faz é graça, favor imerecido. Por isso eu continuo na presença dEle, não porque eu mereço, mas porque eu creio num Deus cheio de graça. E cada milagre que acontece é uma graça de Deus. E tem gente morrendo de angústia e carregando culpas incríveis na sua alma, dizendo: ah, eu não mereço, por isso eu não estou aqui. Querido, ninguém merece, mas Jesus quer derramar graça sobre a tua vida. Às vezes a gente está com a alma atribulada e a gente diz assim: ah, Senhor, não está acontecendo porque eu não tenho fé suficiente. Se eu tivesse fé suficiente, já teria acontecido. Já pensou assim? Mas sabe o que chama a minha atenção? É que ainda que a fé seja um grande instrumento da graça de Deus na nossa vida, Deus conhece a nossa fraqueza. E foi por isso que Jesus perguntou para aquele pai que queria ver a cura do seu filho: você consegue crer que eu posso curar o seu filho? E ele respondeu rapidamente: creio. Depois ele pensou um pouquinho e disse assim: me ajuda a crer. E sabe por quê? Porque às vezes a gente está no lugar da esperança, no lugar da fé, mas a alma da gente está em tanto conflito, que a gente diz assim: será que eu consigo crer que Deus pode fazer alguma coisa agora? E aí a gente diz: ah, eu não vou receber porque eu não tenho fé suficiente. E aí Jesus diz assim: fé é dom de Deus. E ele diz assim: querido, eu vou segurar na tua mão e vou levar você pelos caminhos da fé. Nós não recebemos graça de Deus porque merecemos, e nem porque sabemos usar as orações poderosas da fé. Nós recebemos porque buscamos misericórdia. E o Deus que é cheio, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, é quem nos visita. Não fica aí carregando pesos na sua alma, porque você está vivendo isso porque não tem fé. Se você está na presença de Deus, pelo menos um pouquinho de fé está aí dentro do seu coração. E a Bíblia diz que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, a menor semente que existe, já é o suficiente. Está entendendo?
Às vezes a gente está vivendo esse tempo porque nós imaginamos que Deus não nos ouve. Ah, Deus está ouvindo todo mundo, menos eu. Já pensou assim? Ah, Deus só não está ouvindo a mim, né? Só está ouvindo o João, o Pedro, o Antônio. E é interessante isso, porque a gente diz assim: eu vou procurar a oração daquele homem, não sei quem, que lugar, que me mandaram ir, porque Deus ouve a oração daquela pessoa e não ouve a minha. Queridos, essa é uma grande tolice. Você é filho amado de Deus, e Deus tem prazer de ouvir a voz dos seus filhos. É claro que a oração do justo é poderosa em seus efeitos, ou seja, quando você tem comunhão com os irmãos, tem gente orando, há poder nessa concordância, nessa busca de fé, mas nunca imagine que Deus não vai ouvir a sua voz. Deus, a Bíblia diz no livro de Salmos, se inclina do seu céu para ouvir a sua voz. É interessante isso. É claro que é uma figura de linguagem, mas você pode imaginar o que a Bíblia está dizendo? O Deus Todo-Poderoso que está sentado no seu trono, Ele se inclina para ouvir a sua voz. Eu sou avô, né? E avô é bicho besta, né? Tem até um ditado, eu não lembro direito, né? Como é que é? O avô é o burro chucro que o filho amansou para carregar nos ombros os netos. É mais ou menos assim mesmo, sabe? Porque aí chega o netinho lá e diz: vovô, 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 né? E aí você rola no chão, né? Você brinca, você já está de língua de fora, e diz: mais vovô, né? E você já está lá, e é assim mesmo, né? Quem é avô aqui? Levanta a mão. Não é isso que, na verdade, o que eu estou falando, né? Então, gente, que coisa incrível. Eu fico pensando em Deus assim. Deus se inclina, rola no chão com os filhos dele que ele ama. Às vezes a gente passa por lutas e aflições, a gente imagina que Deus não está conosco, mas eu quero dizer para você que o Senhor não parou de ver e ouvir aquilo que você está clamando todos os dias. E a Bíblia diz que não há uma lágrima que Ele não recolha no seu odre e não escreva a razão delas no seu livro. Eu não sei explicar porque demora 38 anos como aquele homem. Mas se a gente for olhar para a vida desse homem, durante os 38 anos Deus revelou a sua presença de alguma maneira. Então, não carregue esse peso imaginando que Deus não ouve, Ele está ouvindo. Mas a cura desse homem revela que a misericórdia, a graça, o milagre, não depende da nossa capacidade e nem dos nossos méritos, é fruto da compaixão. E o tempo da espera foi o que moveu o coração de Jesus e gerou nele compaixão. Não foi a capacidade dele chegar primeiro no tanque quando as águas se moveram, nem foram os seus méritos, pois no final desse texto, Jesus revela que esse homem tinha pecados. Olha só o que ele vai dizer nesse mesmo texto, capítulo 5, verso 14. Mais tarde Jesus o encontrou, esse paralítico, no templo, agora estava andando, e lhe disse: olhe, você está curado, não volte a pecar, porque algo pior pode acontecer, ou não lhe aconteça. O que Jesus vê é o coração. Foi o coração deste homem que moveu o coração de Jesus. E Ele quer ouvir a sua voz, ministrar na sua dor. Ele quer tirar os nossos olhos da nossa própria tragédia, para que olhemos para Ele. E quando Jesus começou a falar com esse paralítico, era como se Deus estivesse dizendo para ele: você é importante, você sempre foi importante.
importante, mesmo durante esses 38 anos, e continuará sendo importante depois da sua cura. O nosso relacionamento é uma caminhada de fé por toda a vida, até a eternidade. E a grande lição aqui é: sua vez sempre chega, quando Jesus se revela em amorosa compaixão por você. É tremendo isso, não é? A gente busca, só isso que a gente pode fazer, e clama: Senhor, tenha misericórdia de mim.